Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. Marcos capítulo 9, versículo 23 a 26. Essa é uma situação interessante. Um homem trouxe seu filho, moço, endemoniado, aos discípulos. E os discípulos não conseguiram libertar aquele moço. E o pai, em desespero, pega o seu filho e vê Jesus e corre até ele. E ele pergunta a Jesus: Mestre, podes curar o meu filho? E o texto diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Eu estava pensando sobre a dogmática do sofrimento. E é interessante que o sofrimento acompanha o homem desde o momento que ele se afasta de Deus. E aí aprendemos a primeira grande lição: quanto mais distante você estiver de Deus, o sofrimento pode ser usado por Deus para reconquistá-lo, a sua comunhão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17, por causa do pecado da mulher de Eva, o Senhor lança uma maldição, e ele diz assim: maldita é a terra que por sua causa, com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Se há um texto da Bíblia que eu gostaria de tirar, seria esse. O Senhor poderia dizer que com o sofrimento você se alimentará dela alguns dias da sua vida, ou algumas horas da sua vida. Mas o Senhor é enfático e diz o seguinte: que o sofrimento vai te acompanhar, e você vai se alimentar desse sofrimento todos os dias da sua vida. Sine qua non, estamos inseridos agora numa realidade. Uma realidade que nos aflige, que nos confronta, que nos assusta, nos amedronta, nos dá medo. Quem é que não sofre? A gente sofre no momento do parto, a dor do nascimento, as primeiras cólicas, a dor de entrar na puberdade, na adolescência, a dor que se sente na juventude, no casamento, na velhice. A dor, o sofrimento nos acompanha desde o princípio. Em Provérbios capítulo 15, no versículo 15, a palavra nos fala sobre a dimensão desse sofrimento. Diz assim: todos os dias do aflito são maus, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Você vê essa dicotomia da dor, alegria e tristeza, ou ainda tristeza ou alegria. E o pior de tudo é o que a palavra diz com razão: os dias da aflição são dias terríveis. Não é verdade? O dia da aflição é angustiante, o dia da aflição é má, o dia da aflição é terrível. Existem medos, ansiedades, inquietudes, que parece que dão força à aflição. Não é verdade? No dia da aflição, a gente parece que está num buraco, sem saída e sem opção.
Aí eu volto para o texto de João capítulo 9, versículo 1 a 3, que nós acabamos de ler, e fala sobre a dualidade do sofrimento, ou seja, sobre os dois aspectos que o sofrimento pode nos ensinar. Isto é, se formos bons alunos. O Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Redentor, Ele tem um propósito específico ao permitir-nos passar por aflição. Vamos voltar ao texto. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos lhe perguntam, ao ver aquele cego: mestre, ele está cego porque ele pecou, ou porque os seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra, ou seja, para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Veja que situação. Um moço que nunca viu na vida a beleza do nascer do sol, nunca vira na sua vida a diferença das cores básicas, que pela sua imaginação criou, e pelo seu tato, a visualização de objetos, de coisas, de seres. Um indivíduo que não sabe os contornos belos de uma árvore. Na verdade, o mundo dele é muito restrito. Ele está ali. Os discípulos veem. Ele é conhecido na cidade. É um indivíduo que fica pedindo esmolas nas esquinas. É um indivíduo que faz parte da família, do clã daquela aldeia. Alguém que tem uma história de sofrimento, de dor, de angústia, de perplexidade, de limitações. Alguém que não tem um potencial para crescer. Talvez seja o pai de família. Nós não conhecemos sua história, sabemos que ele nasceu assim. Os discípulos perguntam: mas ele pecou ou foram os pais que pecaram? É o conceito da maldição hereditária. Provavelmente o pai pecou, a mãe pecou, era um pecado tão grave que Deus castigou no filho. Mas Jesus disse: não, Senhor. Não, Senhor. Não é maldição hereditária, nem é pecado que ele cometeu, não. Sabe por que ele está cego? Porque o Senhor permitiu que o sofrimento dele, a marca da sua aflição, são para manifestar a glória, o poder da visitação de Deus nesse indivíduo. Há umas 2 semanas atrás nós estávamos visitando, eu e o irmão e o pastor Denilson, uma irmã que está muito enferma, e nós começamos a orar. Depois de conversarmos, foi um momento que o Senhor falou comigo. Primeiro, o Senhor me deu uma consciência tão forte da presença de anjos caminhando pela casa. E depois o Senhor me deu uma palavra, disse: diga a ela, a sua doença é para manifestar a minha glória. Eu disse isso para ela. Eu disse: irmã, a marca da dor que você traz é a marca que vai glorificar a Deus. A irmã crê? Eu disse: eu creio, pastor. Um homem doente com uma marca, a marca da manifestação da glória. Aí eu olho para todo o sofrimento que nós passamos e vejo Jesus falando para a gente. E Jesus olha para nós e diz: quando você está sofrendo, eu quero lhe dizer 2 coisas. Eu quero lhe dizer 2 coisas se você estiver sofrendo. E Deus está falando isso para você nessa noite. Se você está passando por aflição, Deus está dizendo para você, meu querido: primeiro, que todo sofrimento traz dor. Revela que você é vaso de barro. Revela que você é frágil. Revela que se você se angustia, e não é pecado você sofrer a dor, se angustiar
ansiedade. Deus está dizendo que o fato de você passar por momentos de dúvidas na sua alma, no seu espírito, você passar com incertezas no seu coração, não significa que Ele deixou de te amar. Não significa que você deixou de ser crente. Não significa que você deixou de ser menos espiritual. Está entendendo? A marca do sofrimento, a marca da dor, a marca do ressentimento, essas consequências da nossa alma que agem, interagem, fazem nos lembrar que nós somos gente comum, somos vaso de barro, e que em nós não há potenciais superiores, não. O apóstolo Paulo diz isso, que somos vasos de barro, sendo moldados por Deus. E aí aprendemos a segunda lição desse texto. A segunda lição é que nós, na nossa limitação, na nossa aflição, na nossa humanidade, somos o alvo predileto para que Deus possa revelar a glória dele. Deus não escolheu animais para revelar a sua glória. Deus não escolheu super-homens, reis, príncipes, super-humanos para revelar a sua glória. Deus revela a sua glória em gente simples. Você entende o que estou falando? Deus opera a glória, a grandeza dele em lugares onde existe a fraqueza. Tanto que ele disse ao apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Onde Deus age, onde Deus opera, é naquelas áreas da nossa alma em que nós estamos fragilizados. É ali que o Espírito de Deus vai agindo soberanamente. Se você está passando por dificuldades, por lutas, por sofrimento, querido, então lembre-se que você está na escola do tratamento pessoal de Deus. E o sofrimento tem o poder de nos afetar de duas maneiras: ou o sofrimento nos atrai a Deus, ou ele nos afasta de Deus. Como assim? Está em nós. O sofrimento pode nos afetar de tal maneira que a gente comece a duvidar de Deus, e o duvidar passa pelo cinismo, e o cinismo passa ao sarcasmo, e o sarcasmo conclui que esse negócio é tudo baboseira mesmo. Deus não me ama, Deus não existe, Deus não opera, Deus é frágil, Deus não me conhece, Deus esqueceu meu endereço, Deus... Está entendendo? Passa a murmurar, a reclamar, começa a desacreditar. Quando nós estamos nessa situação, o sofrimento conseguiu a força de revelar o nosso caráter, o caráter da intimidade que temos com Ele. Ou o sofrimento nos faz orar mais, crer mais, buscar mais, ansiar mais. Está entendendo? Uma das duas coisas. A escolha é nossa. O Senhor disse que essa enfermidade é para revelar a glória de Deus, revelar a obra de Deus, manifestar o poder de Deus. Aonde? No vaso frágil. E aí o sofrimento, ele serve como revitalizador da nossa existência. Lá em Marcos, na história que nós lemos, capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus pergunta: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou e disse: creio. Mas ao mesmo tempo disse: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse homem era incrédulo? Não era incrédulo. Sabe por quê? Porque eles já levaram o seu menino, o seu moço, o seu filho que estava endemoniado aos discípulos. Levou porque cria. Mas sabe qual o problema? É que
quando nós estamos na confusão do sofrimento, quando estamos na confusão da aflição, quando estamos no meio do turbilhão daquilo que mexe com a gente, remexe com a gente começa a entrar em pânico, já não sabe mais se crê, se não crê, se temos fé, se não temos fé, está entendendo? A gente começa a olhar para a gente mesmo e descobre que em nós não há mais forças para prosseguir, em nós não há mais condições de andar. É por isso que esse homem vem a Jesus e pergunta: tu podes curá-lo, mestre? E Jesus olha para ele e diz: se podes. Eu vou lhe dizer uma coisa, garoto, tudo é possível aquele que crê. Aí o moço, o pai olha para Jesus e diz: mestre, eu creio, mas droga, às vezes eu não creio, mas aqui dentro já não acredito mais, eu creio, mas eu não tenho mais forças. Aí Jesus fala para o endemoniado, para o espírito imundo: sai dele, anda, né? Como dizem os pentecostais, se for necessário, sai de um em um, se não der, ainda sai de 10 em 10, vai sair todo mundo. E o moço foi liberto. O sofrimento tem esse poder, nos afasta de Deus ou nos conduz em sua direção. E vou dizer uma coisa, amados: esse misto de crer e descrer, ele é necessário à nossa vida. Sabe por quê?